Continuando, pessoal. Então, olha, importante essas pernas, né, que podem caracterizar esses hábitos dos insetos, que elas podem determinar se esse inseto só caminha, se ele anda, se ele corre, se ele nada, se ele salta, né? Então, nós temos aí diferentes tipos de pernas, então, tá? Nós temos pernas saltatórias, que tem esse nome então, tá? Pernas saltatórias para saltar. Raptoras, então, para capturar presas, então. Temos pernas cursoriais. Cursoriais são aquelas que correm e as gressoriais são pernas que andam apenas. Natatórias, que nadam, fossoriais, que, então, escavam, tá? Então, quando a gente olha para uma perna bastante grande, a exemplo dos grilos, dos gafanhotos, né? Nós vemos esse tipo de perna, o terceiro par de pernas, que ele é, então, essa perna posterior e que ela é bastante avantajada. Um fêmur bastante forte e que a função é de saltar. Portanto, são pernas saltatórias, tá? Ambulatória, ela não vai mostrar uma diferença tão grande, tá, gente? Se a gente pegar um besouro comum, o popular rola-bosta, a gente vai ver que todas as perninhas, seja as medianas, as anteriores ou posteriores, serão, assim, muito parecidas, tá? Não tendo uma especificidade, portanto, nessas pernas, tá? Ao contrário que quando eu pego uma perna prensora de uma barata d'água, vamos voltar lá que nós temos uma figura de barata d'água. Aqui, olha, se eu olho esses primeiros pares de pernas aqui, então nós temos esse primeiro par de pernas bastante modificadas, tá? Então, essas são chamadas de prensoras, são pernas que vão prender, então, tá? Olhando ainda o mesmo inseto, a gente vê que essas patas aqui, diferentes dessas primeiras, elas são achatadas, tá? Bem chatinhas. E o nome popular já é barata d'água. Então, essa barata, ela nada. Essas pernas são achatadas, já para que esse animal, então, faça a utilização, então, delas para a natação. E os primeiros para, então, prender. Por isso que são chamadas de prensoras, portanto, tá? Vamos voltar lá. Então, a prensora é essa aqui. Quando é a saltatorial, que a gente já falou, né? Que é para saltar, uma perna forte, né? Então, nós temos essas pernas, então, olha, dentro desse grupo aqui de ortópteros, né? Que tem, então, essa perna bastante grande e aqui não está aparecendo muito, mas é uma perna, olha, acho que dá para ver mais ou menos aqui a definição, né? São fêmures muito robustos, então, que possibilita esse inseto o quê? Saltar. Então, as esperanças, os grilos, né, os gafanhotos, todos têm esse último par de pernas posteriores, então, como saltatórias. E as ambulatórias, né? Então, que a gente fala que elas são cursoriais para caminhar, a gente vê em besouros, né? Que as pernas ali não tem uma diferenciação grande entre uma das outras, não. São até bastante homogêneas, ó, parecidas, portanto, serão utilizadas para caminhar, tá? Para gressoriais. Então, que elas são para andar, então. Cursoriais que correm, quais seriam essas, professora? Barata, principalmente, que barata vive correndo, né? Mas que são pernas também que não apresentam uma diferenciação muito grande, tá? Então,
Dentro dessas pernas cursoriais estão as cursoriais e as gressoriais, andam e correm então, tá? Bom, uma perna coletora, o que seria? Uma perna coletora, gente, principalmente de abelhas, tá? Então, abelhas normalmente, quando elas não, se a gente olhar as mamangavas, as pernas são bastante cheias de pelo. Então, aquilo literalmente para quê? Para que pólen fique aderido ali, tá? Ou então, em outros tipos de abelha que não tem essas patas peludas, nós temos um local específico onde parece que forma uma covinha, que é chamada de curbícula, tá? Por isso que é coletora. Essa curbícula pode ser enchida de material alimentar, de pólen, ou seja, do que for, para ser levado, transportado até a colônia, então, tá? Então, quem tem esse tipo de pernas, normalmente, né, o grupo dos himenópteros, que são, então, nesse caso aqui, as abelhas, tá? Raptatória para raptar, né? Elas estão onde aqui? Aqui, ó. Raptoras ou raptatória, são para raptar. Em quem a gente vê? A gente vê, então, no grupo dos louva-deuses, né? Então, louva-a-Deus tem esse primeiro par de pernas aqui, olha, super diferenciado, gente. Ele vive assim, e ó, para pegar, raptar, então, tá? Então, ele agarra, então, com essas primeiro par de patas, de pernas, desculpa, que é bastante diferenciada das outras, então, e chamada de raptatória. Natatória, olha, sempre vão apresentar mais chatas, né? Achatadas, com presença de pelos até também. Vamos ver, fossoriais, a gente não tem uma paquinha, mas depois eu mostro na aula prática, tá? As paquinhas são ortópteros, parente dos grilos, ao qual elas têm a primeira pata, gente, dessa forma aqui, tá? Como se fosse algumas unhinhas mais curtas, bastante diferente dos grilos e gafanhotos, porque ela escava o solo com bastante intensidade para que elas se escondam debaixo desse solo. Elas não têm, então, o hábito de voar como o restante dos outros ortópteros, tá? Ela é mais, então, edáfica, né? Elas ficam mais realmente no substrato. Então, elas utilizam essas patas diferenciadas, nessas pernas diferenciadas para escavação, então. Adesivas, tem alguns coleópteros que vão ter esse tipo de pernas adesivas, tá? Vamos ver, mas bem difícil a gente encontrar. Fossoriais que escavam, já falamos, né? Pelo menos das principais nós falamos. E aqui, então, onde, como são divididas, então, as pernas, então, onde nós temos a coxa, que logo liga, então, né, a pleura ao corpo do animal, né, ao tórax do animal. Depois nós temos mais uma estrutura que é o trocânter, que faz a articulação entre a coxa e o fêmur. Depois do fêmur nós temos então a tíbia, né? E depois da tíbia nós temos o tarso. E o finalzinho ali, que são mais as garrinhas, que a gente chama então de pós-tarso, tá? Todos eles vão apresentar alguns com alguma diferenciação, o que até ajuda na identificação de alguns grupos também. Bom, a importância em si desses insetos, né? Então, isso é inquestionável, a importância dos insetos, né? Uma vez que esses insetos sociais sejam abelhas, cupins e formigas, né? Nós temos aí, principalmente em relação a abelhas, nós temos aí grandes polinizadores, né? Fazendo parte aí dessa importância ecológica enorme que tem, além do que a gente tem alimentos também produzidos, né? E aí até mesmo
feito criações de abelha, né? Uma exploração mais econômica a partir também desse grupo de insetos, né? Se for falar de cupins, ele colabora ecologicamente, né, com a deterioração de matéria orgânica, o que seria dos ambientes também de floresta, se essas árvores que caíssem nunca apodrecessem, né, e não sofressem decomposição. Os cupins são grandes colaboradores, então, para que ocorra isso, mas que, por outro lado, tem uma importância econômica, onde ele pode trazer, então, dentro do ambiente urbano, ele pode trazer muitas, então, perdas econômicas, né? Como destruição de residências, de imóveis, né? E por aí. Formigas também, é lógico, totalmente ligada ao meio ambiente, né? Apesar de que muitas aí acabam enchendo o saco, essas que vêm no açúcar e tudo mais, podem trazer doenças, porque formigas passam por tudo quanto é lugar e podem trazer doenças, então, carrear, né? Ser, então, vetores mecânicos de patógenos, tá? Mas que no meio ambiente também elas contribuem colaboram bastante, então, ecologicamente, uma vez que elas também ajudam na aeração do solo, fazendo, né, todos os seus túneis, os seus canais, então colaboram bastante com isso também. Essenciais para o equilíbrio, portanto, do ecossistema, espécie com fundamental papel aí na polinização, né? Alimento, fármacos, vestuário, que nós temos as mariposas, né? Que então produz o fio da seda, que é bastante explorado também. Insetos são usados em técnica de controle biológico, né? Então, nós temos uma vespinha danadinha em que ela faz a sua ovoposição dentro de um outro ali que pode ser considerado praga, tá? Então, ela injeta seus ovos ali dentro e esses ovos, então, quando eclode lá dentro, as larvinhas comem o bichinho. Então, é um fator de controle biológico aí, onde a gente não precisa, então, né, usar veneno para ter controle desse outro inseto, tá? Joaninhas também, olha, muitas joaninhas são utilizadas porque elas são predadoras de outros insetos também, tá? Então, bem legal. Aspectos negativos, ó, ataque a plantações, como bicudo, pulgão, né? Transmissão de doença, como barbeiro, as baratas, as moscas, tá? Prejuízo doméstico, como as traças e os cupins. Só lembrando aqui, gente, tá? Nós ataque a plantações, né? E falar muito em insetos praga, a gente tem sempre que lembrar que para chamar de praga, a gente tem que ter também um número X daqueles insetos atingindo aquela produção, tá? Então, somente a partir de uma quantidade X é que se toma uma atitude em relação a fazer, então, um combate a essas pragas. Nós temos um número bastante pequeno, tá? Cerca de 5, nem 10% aí de insetos que são considerados praga e que, até mesmo para serem considerados pragas, a gente tem que lembrar que eles devem estar também em uma quantidade bastante grande para que realmente ocorra essa ação sobre eles, para que diminua essa população nessa plantação, tá? E aqui no finalzinho, gente, só para lembrar, né, o voo permite aos insetos a mobilidade necessária para explorar novos hábitats, dispersão, portanto, desses insetos, né, para vários locais, então, fugir de predadores não alados. Essas habilidades podem aumentar a sobrevivência da espécie e reduzindo, então, essa ameaça à extinção, tá? Vamos ver o que mais que nós temos. Acho que é só isso mesmo. Aqui só algumas outras. Esse aqui não tem tanta importância, tá? Bom,
é isso que a gente tinha para hoje. Alguma dúvida, Matheus? Não, senhora, professora. Não? Tranquilo. Então, beleza, então. Obrigada da vinda, tá, pessoal? Não, professora. Mais. Tchau, tchau. Até.